Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Eu vou começar a aula corrigindo a atividade da aula anterior, de equações termoquímicas. Na questão 1, diz o seguinte: classifique as equações em endotérmica ou exotérmica. Então, já coloquei elas aí. Aqui ela é exotérmica porque toda vez que a variação de entalpia, o ΔH, for negativo, a reação é exotérmica. Aqui, toda vez que o ΔH, a variação de entalpia, for positiva, é endotérmica. Então, uma coisa que vocês podem observar, que na termoquímica, o sinal positivo não fica subentendido como na matemática, tem que ser colocado. E em equações termoquímicas, cada substância tem o estado físico delas. Aqui quer dizer aquoso, viu? Aqui o ΔH é positivo, logo a reação é endotérmica. Aqui observa que está o valor numérico no final da equação sem o ΔH. Quando o valor numérico estiver nessa situação, no final da equação sem o ΔH, aí você troca o sinal mentalmente para não confundir. Bom, se é positivo, fica negativo. Se é negativo, é exotérmica. Aqui é negativo. Se é negativo, troca mentalmente o sinal, fica positivo. Se é positivo, é endotérmica. Agora, quando o valor numérico está nos reagentes, primeiro membro, à esquerda da seta, do jeito que está o sinal é a classificação. Negativo, exotérmica. Positivo, endotérmica. Se tiver dúvida, pode estar postando no ambiente. Olha, questão 2 diz o seguinte: considera a equação a seguir que eu coloquei de quadro. É correto afirmar que a reação é exotérmica, liberando 286 kJ. Claro que não, o valor numérico não é esse. Letra B, exotérmica, liberando 572 kJ para 2 mols de água produzida. Então, realmente, essa é a alternativa correta. Por quê? Aqui são 2 mols de água, Então, letra B. Letra C, endotérmica, está fora. Endotérmica, está fora e endotérmica está fora. Ou seja, esse tipo de equação, de questão, vocês chegam na resposta correta por eliminação. Bom, se você sabe que aqui o ΔH é negativo, que é exotérmica, logo você vai excluir a letra C, a letra D e a letra E, que diz que é endotérmica. Então fica pendente só na A e na B. Suponhamos que você não soubesse mais nada a respeito dessa questão. Você iria chutar entre letra A e B com 50% de chance de acerto. Se você chuta cegamente e sem saber nada a respeito da questão, você só tem 20% de chance de acerto. Outra coisa, quanto maior o valor numérico negativo do ΔH, maior é a quantidade de energia liberada. Então, se num exercício tem um que libera 200 kJ e o outro libera 800 kJ negativo, o ΔH negativo em ambos, então aquele que tem 800 kJ negativo é que libera maior quantidade de energia. Letra B, isso aí.
Pessoal, eu creio que todos vocês já viram isso até várias vezes, porém alguns ainda têm dúvida. Bom, mas por que eu estou passando isso? Bom, não tem nada a ver com o meu conteúdo? Tem. Aqui eu vou explicar trazendo isso para a nossa disciplina de termoquímica. Olha, então eu vou explicar primeiro, né, as mudanças de estados físicos, ou seja, vocês lembram lá no primeiro ano, lá fenômeno físico e fenômeno químico? Então, todas as frases que envolvem essas palavras, sublimação, fusão, vaporização, etc., obrigatoriamente é um fenômeno físico, porque fenômeno físico não muda a substância presente. Exemplo, o gelo, né, quando a fusão, né, passa para a água líquida, quando é colocada em uma vasilha e levada ao fogo, né, passa, né, para gasoso. Então, se é mudanças de estados físicos, tudo isso é fenômeno físico. Lá no fenômeno químico, muda a substância presente. Por exemplo, no físico, você rasga papel, um lado e outro, né, o papel continua com as mesmas características, é branco, consistente, tem como você escrever nele e tal. Já o fenômeno químico, né, muda a substância presente. Exemplo, você rasga o papel em várias partes, coloca numa forma de fazer bolo e põe fogo. Esse papel vai queimar, claro. Com essa queima vai haver liberação de calor, liberação de cheiro, mudança de volume, mudança de consistência, mudança de cor. Você não conseguirá mais escrever nesse papel queimado. Então, essas são evidências de que é um fenômeno químico. Bom, exemplo aqui, fusão. A água, né, está em forma sólida, gelo. Põe exposto a uma mesa, por exemplo, vai haver a fusão, vai passar para estado líquido. De líquido para gasoso é a vaporização. Como eu coloquei aqui, a vaporização se subdivide em evaporação, que é a passagem lenta do estado líquido para gasoso. Exemplo, você coloca um copo d'água em um prato e deixa exposto ao sol. Esta água irá evaporar, com certeza, mas vai gastar um certo tempo, talvez 2 ou 3 dias, para que isso possa acontecer. A ebulição já é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Né? Exemplo, como eu citei, você coloca um copo d'água numa vasilha de alumínio e coloca no fogo. Ela irá evaporar mais rápido, talvez no máximo 10 ou 15 minutos isso irá acontecer. E a calefação é a passagem muito rápida do estado líquido para o gasoso. Exemplo, respingar água em uma chapa muito quente. Você só ouve o chiado da água e imediatamente ela evapora. De sólido direto para gasoso, nós temos a sublimação. Exemplo de sublimação, nós temos a naftalina, que são aquelas bolinhas brancas que geralmente agora quase não se usa mais, mas que há muito tempo atrás se usava muito para colocar nas gavetas de roupas, para evitar, né, que traças, né, corroessem a roupa, por exemplo, barata. Tem o iodo sólido, também passa direto do sólido para o gasoso, e a cânfora, né, são as substâncias mais conhecidas que têm o processo de sublimação. De gasoso direto para sólido é a ressublimação. Mas é comum você ver um gráfico desse, ao invés de ressublimação, escrito sublimação novamente, tá bom? De gasoso para líquido, nós temos a condensação ou liquefação. Exemplo disso, quando você liga o chuveiro na água quente, o vapor quente da água entra em contato com a superfície fria do espelho, condensa-se, formando gotículas d'água, embaçando o espelho. Líquido para sólido, claro, a água virando gelo, por exemplo, suco virando picolé, né, é um exemplo de solidificação. Bom, agora eu vou trazer isso para a nossa matéria. A reação ela é endotérmica quando absorve calor, absorve energia. Se absorve calor, obrigatoriamente irá aumentar a temperatura. Então, toda vez que você perceber que
que está havendo um aumento de temperatura, logo é uma reação endotérmica. Por exemplo, o gelo, para ele virar água, né, gelo obrigatoriamente fica a menos de 0 graus Celsius, né, todos os valores negativos. Quando tem lá 2 graus Celsius, já não existe mais gelo, não existe gelo a 80 graus Celsius. Né? Então, quando passa para líquido, para isso acontecer, é necessário que haja um aumento de temperatura. Então, se aumentou a temperatura, né, a fusão é um processo endotérmico, uma reação endotérmica. O mesmo ocorre com a água para ela evaporar. Imagina, você põe a água numa vasilha, quando ela começa a soltar bolhas na superfície, né, vai ser o momento em que começa a evaporação, passagem direta, né, de líquido para gasoso. E para isso acontecer, teve que ganhar calor, teve que aumentar a temperatura, teve que ganhar calor do fogo. Também é uma reação endotérmica. E o sólido, no caso da naftalina, passando direto para gasoso, também teve que ganhar calor, aumentou a temperatura. Então, nesse sentido aqui, meninos, é endotérmica. Bom, então todas as vezes que você vê a palavra na frase, não importa o que está havendo fusão, se é o ouro, se é a prata, se é a platina, se é o cobre, se é o estanho, se é o chumbo, não importa. Se houve fusão, é endotérmica. Toda vez que for vaporização, que são essas palavras, evaporação, ebulição, calefação, é endotérmica. Toda vez que for sublimação, não importa o que esteja sublimando, é endotérmica. Só um comentário aqui a respeito da diferença de evaporação e ebulição. Em condições normais, né, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é ao nível do mar, a 1 atmosfera, a 25 graus Celsius, a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, o álcool de 78 graus Celsius, ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, cada substância tem o seu e somente ela tem esse valor, tá bom? Bom, então o álcool só vai ter ebulição quando chega a 78 graus Celsius. Porém, a evaporação não é bem assim. Se você destampa o vidro de álcool, coloca lá num prato, né, um pouco desse álcool, talvez em algumas horas todo esse álcool irá evaporar. Agora eu pergunto, foi necessário que Jaraguá chegasse a temperatura de 100 graus Celsius para o álcool evaporar? Claro que não, né? Foi a temperatura ambiente, talvez a 20 graus Celsius. Então, a evaporação acontece com valores numéricos menores do que o valor de ebulição daquela substância, né? A água, ela evapora, né? Se você coloca ela exposta ao sol, ela vai evaporar. E isso a uma temperatura não tão alta, 30 graus, 25, etc. Tá bom? Bom, agora ao contrário. Se você tem água gasosa, para ela passar para a água líquida, que houve a condensação, que é o exemplo que eu citei lá do chuveiro com o espelho, ela teve que diminuir a temperatura. Se diminuiu a temperatura, perdeu o calor. Quando perde calor, diminui a temperatura, é uma reação exotérmica. A água, para virar gelo, né, ou o suco para virar picolé, é necessário que haja a diminuição de temperatura. Se houve diminuição de temperatura, né, é uma reação exotérmica, né, porque perdeu o calor, perdeu energia. Então, nesse sentido aqui, a reação é exotérmica. Então, toda vez que você ver a palavra condensação, liquefação, solidificação, ressublimação, não importa qual substância está ocorrendo isso, você pode afirmar, sem medo de errar, que é uma reação exotérmica, né? Por exemplo aqui, solidificação do suco de uva, passando de suco para picolé de uva. Solidificação da água, passando de água para gelo, é exotérmico, tá bom? Então, para você não errar, analisa a frase. Aumentou a temperatura?
é endotérmica. Diminuiu a temperatura, perdeu o calor, perdeu energia, é exotérmica. Então, por hoje é só, né? Até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Antes de terminar, a famosa mensagem. A Bíblia e o celular. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? E se dessemos umas olhadas nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório? E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se a dessemos de presente às crianças? E se a usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Mais uma coisa, ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela não pega, ou melhor, ela pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta e os créditos não têm fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meninos, lembre-se, se você ainda está correndo atrás dos seus sonhos, ele está na padaria recheado com doce de leite. Que delícia! Tchau, obrigado!